10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala pessoal, está começando mais um Neuronautas. Eu sou o Matheus do canal Nerdspin no YouTube e hoje estamos realizando um sonho do Jonathan. Sonho meu. Falar de Scott Pilgrim. Exatamente. É a sua entrada? Não, essa não é minha entrada, não. Então fala galera, o Matheus já me apresentou aí, mas eu sou o Jonathan Paiva e Scott Pilgrim é o único lugar em que ser vegano é legal. Ai, ai. Olá pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves e imagina se a Ana tivesse que lutar com todas as ex-namoradas do Matheus pra ficar com Caraca, Ia ser difícil, porque ela ia ter que ir até os estados bem longe daqui. É, mano. Ele me fez pensar numa história, mano. Ele me fez pensar numa história agora bem louca, mano. Talvez tão louca quanto essa série nova. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre Scott Pilgrim. Recentemente, né, foi lançada a série animada aí, o anime na Netflix. Não sei nem se pode falar de anime, né? Eu acho que não é nem oriental. É japonês, de anime. Então é anime. É japonês? Ah, não, É. então é anime sim. Então lançou recentemente um anime na Netflix aí com 8 episódios. É isso ou é 12? É 8. É 8, né? Então lançou aí com 8 episódios e nós assistimos. É simplesmente aí um dos quadrinhos aí, né? Preferidos do Jonathan. Ele exigiu que a gente falasse disso hoje aqui. E vamos falar então de Eu Scott pedi educadamente, porque eu nem sabia se a série ia ser boa, né? Aí o Matheus topou, aí eu, não, então tá aí, ninguém discordou, fiquei até surpreso. Ah, não, então vou falar. E Scott Pilgrim é meu filme favorito também, pra quem não sabe. É um filme assim, que já tem mais de 10 anos, né? Aí foi Deus. lançado, então pouquíssimas pessoas conhecem. Você que é da geração Z e que estiver assistindo ouvindo aqui esse podcast, você não deve nem saber direito do que a gente tá falando, né? É, um filme. Vamos falar Scott isso. Pilgrim foi um filme cult dos millennials. Exato, vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores. Primeiramente, Isaac, né, que já está aí com a gente há um tempo, e Rafael47. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês lá no Catarse. Muito obrigado e continue com a gente. Se você quer se tornar um apoiador, qual que é o link, Jonathan? Você que sempre lembra melhor. catarse.me/neuronautas. Entre lá, apoia a gente com um valor pequenininho, você vai estar já podendo ajudar a gente, e com valor grande você vai ganhar recompensas por ajudar a gente. Exatamente. E, né, se você está nos ouvindo aqui pelo Spotify, se você ligar a sua tela, você vai perceber que estamos com vídeo, né? E então, esse podcast, esse episódio saiu diretamente da Twitch. Então, se você ainda não nos segue na Twitch, nos siga, que nós sempre estamos avisando também no nosso Instagram como fazemos live. A gente interage aqui com a galera nos comentários. Você pode ter um comentário aqui, né, lido ao vivo e pode acabar aí saindo no episódio. Então segue a gente e dá o seu Prime pra gente também lá na Twitch. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar de Scott Pilgrim. Como é que você quer começar, Jonathan, falando de Scott Pilgrim? Como qualquer podcast, a gente começa pelo começo, né? Pela origem do negócio. Falando da série de HQs. Eu trouxe até aqui o primeiro volume que eu tenho aqui. Oh, o cara a versão colorida que eu comprei lá nos Estados Unidos. Quando começou a lançar essa versão, eu fiquei maluco. E aí foi essa que eu comprei. Mas vou você contar a minha história, né, com o Scott Pilgrim. Que eu ia, quando era jovem, um jovem mancebo, um
Ainda sou jovem, mas quando eu era um adolescente, eu ia pra o shopping, ficava sentado numa livraria, geralmente a FINAC, e Finada, ficava finada. lendo. Finada. Finada FINAC. E ficava lendo. Era isso que eu fazia. Minha mãe ficava rodando, fazendo compra, e eu lia livros e livros. E lá eles não se importavam, lá eles não reclamavam. Também, talvez por eu ser um adolescente só, eles me deixavam. E li muitos livros lá. E comecei a época dos quadrinhos, né? Comecei a me interessar por quadrinhos. E aí eu vi lá. Vi o Scott Pilgrim lá uma vez. Peguei ele, comecei a ler assim, mas não entendi muita pegada e desisti logo no começo. Aí, pouco tempo depois, o Fernando filme. Ah, vai lançar um filme aí, ou lançou um filme aí, de um quadrinho de tal, de Scott Pilgrim. E aí mano, eu já vi esse quadrinho lá. Eu comecei a ler, mas desisti. E aí fiquei interessado. E aí, quando eu assisti o filme, minha cabeça explodiu. E aí eu fui atrás e li os quadrinhos na FINAC, sem pagar. Caraca, mano, cara. Caraca, Comunismo total, né, mano? é isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Bem-vindo à Revolução, camarada. Quando o filme lançou foi quando você se encantou de fato, né? Com Scott Pilgrim, né? E o Isso filme aí. lançou em que ano mesmo? O filme é de 2010. E você viu no lançamento? Não, eu vi um pouco depois. Não sei o quanto depois. Mas eu acho que foi um ano depois. Na verdade, o Fernando tinha me falado desse filme, mas eu ainda demorei um pouco pra assistir. Aí, eu lembro que quando eu vi, eu não sei se foi junto com meu amigo da escola, ou se foi ele que comentou desse filme também. E aí a gente acabou vendo na mesma época. E tu, Fernando, tu assistiu o filme primeiro e ficou doidão, né? Igual o Fernandinho de antigamente, tremendo a perna, tremendo tudo, doido pra contar pro amigo, pro Jonathan que assistiu o filme. Exato. Foi isso. Um amigo com quem eu podia compartilhar isso, Caraca. E obviamente vocês né? ficaram apaixonados por Ramona Flowers, né, na época. É Com claro. certeza, mano. Com certeza, certeza. porque se tem uma coisa que eu tinha mais do que empolgação, era a falta de interpretação de texto. Naquele momento, a Ramona Flowers parecia a melhor garota do mundo, assim. É, sim. Ela tem cabelo colorido. Ela era descolada, gata. Isso. E ela Agora, sabia tá, mano. lutar. E a minha história com o Scott Pilgrim, né, começou com o Jonathan, né, me colocando É pra claro. assistir na casa dele. Mano, eu sou evangelista de Scott Pilgrim. Scott É Pilgrim evangelista. é o tipo de filme que eu assisto várias vezes, cada vez que eu assisto com uma pessoa diferente que não conhece ainda. Uhum. E aí, então depois, né, você consumiu, né, devorou os quadrinhos, né, e como é que foi esse impacto aí? Qual que são as diferenças pra HQ? Cara, o quadrinho é bem mais extenso, né? Essa série foi criada pelo canadense Brian Lee O'Malley e lançada entre 2004 e 2010 em 6 volumes. E, pra quem não sabe, quem não conhece, nunca viu, eu recomendo você assistir em vez de ou ler antes de ouvir os spoilers, mas eu vou aqui contar primeiro só a sinopse, os spoilers vão ficar mais pra frente, né? A gente vai acabar comentando. Mas conta a história do Scott Pilgrim, que é um jovem que não faz nada na vida, e pra ele poder namorar a garota da vida dele, a garota que ele se apaixona, que ele sempre sonhou, ele precisa derrotar os 7 ex-namorados do mal dela. É basicamente isso. E se isso não for suficiente pra atiçar a sua curiosidade, você está morto por dentro. E vamos colocar bem aqui, entre aspas, 7 ex-namorados do mal. Do mal, entre aspas, do mal. Do mal, assim, o quadrinho ele é muito interessante porque ele tem muita inspiração. Ele tem, assim, muita inspiração de mangá. Apesar que quando o autor começou a escrever, ele só tinha lido um mangá na vida. Mas a arte dele, né, tem muito mais cartoon, né? Igual os mangás são, principalmente os mangás mais antigos, né? Sim. Dos anos 50.
É bem diferente, né? Tipo assim, você não vê tanto hoje em dia, né? Desse tipo de arte, assim. Isso. É muito independente também, assim, a produção. Apesar, né, de ter saído por uma editora maior, né? Ainda você vê aquela estilo independente no quadrinho. E por ser Uhum. canadense também, né? Que não tem uma produção muito grande de quadrinhos quanto nos Estados Unidos. Ele é preto e branco, originalmente preto e branco. Uma coisa que eu ouvi falar é que ele escreveu só Scott Pilgrim, né? Tipo, ele tem uma segunda obra, parece que ficou bem apagada, assim. É isso mesmo? Não, a primeira obra dele chama Lost at Sea. É tipo Perdido no Mar, não lembro como é que ficou a tradução aqui. Essa eu nunca li. Ela tá na minha lista há muito tempo pra comprar. Só que já falaram que é ruim, então, tipo, eu tô adiando. É exatamente isso que eu vi Aham. o pessoal falando que é ruim. Isso. Mas aí, depois o Scott Pilgrim ele lançou uma obra maravilhosa chamada Repeteco, Seconds, em inglês, Sim, originalmente. cara, Mano, eu peguei esse, emprestado do Jonathan. esse é o quadrinho que eu mais presenteei na vida. Dei pra muitas pessoas. Legal. E, e tá aí, né? Já, os direitos pra fazer um filme foram comprados. Em tese, quem ia dirigir o filme é a esposa do Ryan Reynolds, esqueci o nome dela Blake agora. Lively? Isso. Vamos ver, né, se esse filme vai sair. Mas. E aí ele fez outras coisinhas depois, mas, tipo, a produção dele é menor, né? Uhum. E o quadrinho é muito legal, porque ele vai misturando essas referências orientais e ocidentais. Ele também tem muita referência de videogame, de música. O próprio Scott Pilgrim, o nome Scott Pilgrim, veio da música Scott Pilgrim, da banda Plumtree. Muito Hum. do visual, dos cenários são baseados em cenários reais, né? Porque o cara é canadense, a história se passa no Canadá, em Toronto, né? Eu acho. Uhum. Sim. E aí ele pegou muitas coisas reais, na casa onde ele morou, as lojas que ele ia, pra colocar isso na história. É o que eu ouvi dizer, né, também, é que o autor falou que muitas as situações também são reais, né, assim, tipo, algumas coisas. Né, da questão de que ele Uhum. namorou uma estadunidense, que deixou ele mauzão e etc. Isso aí, ótimo. Meu irmão. E é uma pergunta que eu tenho, assim, não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas a HQ, ela termina, né, a história onde o filme termina? Sim, sim. Inclusive a gente vai falar umas curiosidades sobre o final da série e o final do filme também. Mas sim, Uhum, o filme é um bom resumo da série. No uhum, final vai ter suas grandes diferenças, né? sim. Mas em geral é a mesma história, né? Começa e acaba do mesmo jeito. E eu acho uma ótima adaptação. E a HQ ganhou vários prêmios também, né? Foi indicada a vários prêmios. E acho que no último volume, nos últimos, ele ganhou o Eisner, né? Que é o Oscar dos quadrinhos, o maior prêmio dos quadrinhos. Então ganhou o Eisner de melhor publicação de humor. E é isso. Quer falar um Interessante. pouco da história aí, Fernando? Assim, para falar um pouco da história, né, vamos falar um pouco sobre Scott Pilgrim, um rapaz de uns 23 anos, canonicamente estabelecidos, tem uma irmã mais nova, mais nova? Enfim, tem uma irmã e ele é baixista numa banda independente, né? O Sex Bobomb. Uma referência, neste caso, ao Mario, né? Ao inimigo aquele inimigo bomba. E junto da banda ele tem o líder, guitarrista e uma baixista, não, uma baterista chamada Kim Pines, que é também sua ex-namorada. Claro. Né? A história começa com eles praticando, assim, e o Scott tá lá se apresentando com sua banda para a sua mais nova namorada, né? Knives Chow. Tem Namorado, entre 17 anos de aspas. idade. E aí começa, né? É a namorada de consolo, né? Exato. Mano do céu. Enfim, mas ele sonha com uma garota, cara. Ele sonha com uma garota diferente e em uma festa ele acaba encontrando ela. Exatamente ela, Ramona Flowers. E ele chega nela com aquele papo que só um nerd muito confiante poderia chegar, né?
Ele chega falando de videogame, cara. Aí varia, né? No filme ele fala de Pac-Man. Na série ele fala de Sonic. Sonic, Uhum. No quadrinho ele fala do que, Jota? Mano, de cabeça eu não lembro não, mas eu posso olhar aqui enquanto você vai comentando aí. Cara, ele basicamente ele não fala nada, ele só fala do sapato dela. Ele fala, Ah, sério? sim, ele falou, eu gosto do seu sapato? Perguntando. Aí ela, obrigado, eu ganhei na Inglaterra. Aí ele, isso me lembra de algo, mas eu não consigo lembrar o quê. Eu tô sonhando. E é só isso. E aí ele fala a cena do filme, né? Eu vou deixar você pra sempre, agora, vou deixar você em paz pra sempre. Enfim, de alguma forma, ele, através de uma amiga, da amiga barista de sua irmã, ele reencontra essa pessoa, ele encontra essa tal Ramona, chama ela pra sair e os dois dividem o melhor, pior primeiro encontro possível. E ali ele está apaixonado, enquanto ele se comprometeu com a menina de 17 anos. Isso. Mas aí ele descobre que ela também tem bagagem. Ela tem 7 pessoas inteiras de bagagem. E por estar começando a ver Ramona Flowers, ele é desafiado pela Liga dos 7 ex-namorados do mal, da Ramona, a vários duelos que vão acontecendo ao longo da história. Cada um contra um oponente mais difícil, e cada um deles uma pessoa diferente, assim. É muito uma pegada de lógica de videogame, justamente, porque vocês são chefões diferentes. Isso, videogame Cada um e de tem a anime sua... também, né? É. Exato, cada um tem a sua gimmick, assim, tal. Eu acho interessante. De novo, eu tô passando por cima, a gente nem menciona, assim, tem os personagens secundários, tem o Young Neil, grande Young Neil, indispensável para a história. Os personagens Você são tem- muito, muito legais, né? Ele tem muitos cara. personagens interessantes, com personalidades diferentes. Agora, uma Sim, dúvida sim, que eu de tenho, fato. no caso até na série, assim, pelo que eu entendi, né, isso que o Fernando falou faz parte bem assim do primeiro episódio, né, tudo totalmente igual, assim, a HQ. Cara, mais Então, ou menos. Por não. exemplo, tem diferenças A... mínimas. Fala aí, Fernando. o filme tem pouca diferença. O filme trabalha mais como realmente um resumo da obra. Uhum. Porque entrar em spoilers é tipo falar especificamente de cada personagem. Então, agora, quando a gente tá falando da história no geral. Mas eu sei que, tipo, depois do primeiro episódio da série, a coisa dá uma guinada pra esquerda e Não, calma. não tem volta. A gente vai falar da série, que a série é totalmente diferente. Uhum. Mas exatamente. O filme tem mudanças pequenas, sabe? Por exemplo, o jeito que ele vence cada ex-namorado. Muitas vezes é diferente. No filme, por exemplo, ele vence o Lucas Lee Disputa de desafiando skate. desafiando ele a andar de skate lá até ele mesmo se destruir. Aí no quadrinho não, no quadrinho eles têm uma competição de corrida dentro de um mercado e depois eles lutam. E eu nem lembro no final como é que ele derrota ele, mas é um pouco diferente. Entendi. É os detalhes, né, que vai mudando, né? Sim, Entendi. mas Tem mas uma o coisa que principal, fica por de exemplo, fora do filme que é bem importante. É a questão do subespaço. Ou do porquê que o Scott Pilgrim via Ramona Flowers em seus sonhos. É uma coisa que o filme não entra muito, não entra tanto em detalhes, mas é a ideia de que assim, a Ramona tem a habilidade de navegar pelo subconsciente das pessoas. Né? Especificamente o Scott é um atalho para fazer entrega. É assim, No quadrinho e no filme para a Amazon. porque ela é entregadora, né? Ela é entregadora. o que eu acho Uhum. interessante, assim, do filme, né, é que ele trabalha bem com essa questão dessa loucura toda aí. Né, porque o filme se dá o direito de não explicar, tipo assim, os caras explodem e viram moeda, tá ligado? Tipo Uhum. assim, eles lutam, tipo, sai quebrando tudo, é umas paradas bem psicodélicas, assim, que o filme não se dá direito de explicar e acaba trazendo um charme, né, pra história. Que é uma coisa Exato. Cara. que na série já me pareceu um pouco estranho, não sei. Mas a gente chega lá. Cara, assim, o filme abraça a galhofa. No filme você acredita que Michael Cera é um dos lutadores mais poderosos de todo o Canadá. Exatamente. E é legal como ele trabalha, né, durante
essa história, ele vai trabalhando tanto o passado do Scott quanto da Ramona, e quanto eles foram zoados, né, nos relacionamentos deles, né? E tudo isso é meio que uma consequência disso. Eles têm que lidar, né, com os erros deles. Então, Tudo essa tem é a uma parte lição. muito interessante. Tudo tem uma lição maior, né? De que fala assim, ó, toma cuidado com como você lida com o sentimento das pessoas, né? Acho que é uma grande lição de toda essa obra aí. Mas Exatamente. só comentar aqui uma coisa interessante, né? Que faz tanto tempo que eu assisti esse filme, né? Tipo, eu acho que o John deve ter me mostrado, sei lá, em meados de 2014, então, tipo, quase 10 anos. E aí eu tinha, cara, na minha cabeça uma parada muito louca, né? Eu tinha na minha cabeça, assim, a lembrança de que o Scott ficava com a Japinha no final, tá ligado? Tipo, Caraca. eu tinha isso na minha cabeça, mano. Eu tinha isso na minha cabeça. Então a série me fez bugar e eu fui assistir o filme de novo. Não, mano, o que que é isso? Eu tô confundindo tudo aqui. Aí eu vi no final, caraca, mano, que memória é essa que eu construí? Tipo, nada a ver com o filme, tá ligado? Aham. É justamente o Olha, contrário que talvez. acontece. Não, mas talvez não seja, porque tem um final alternativo o filme. Ah, Não, Tem tem? um final alternativo em que o não Scott existe uma fica com versão a. alternativa, existe um final alternativo. Talvez, Exato. né? Talvez você pode ter Ah. assistido e ficou na sua cabeça essa cena. Ah, então é É, isso, mano. mas. Mano, e eu pensei nessa possibilidade, só que eu não cheguei a pesquisar a fundo. Sim. Eu acho que é isso então, mano, viu? Aí eu não sei, tipo, tem um final que é considerado principal, deve ser o da HQ, né, então. Não, não, vamos falar isso então. Vamos falar só do filme agora, que a gente já falou sobre aqui. Então a gente vai chegar nesses detalhes. Porque vamos falar então do filme do Scott Pilgrim, lançado em 2010. Pelo aí, de novo, mais uma coisa favorita da minha vida. Meu diretor favorito, Edgar Wright. Sou apaixonado. Recomendo todos os filmes dele. Pode assistir qualquer um. São todos maravilhosos. O cara é um mestre moderno. É... como o Fernando deu uma comentada, né? É um filme cult, foi um fracasso de bilheteria. Tem até uma história engraçada da galera que tentou trazer o filme pro Brasil, né? Porque o filme não ia chegar no Brasil, no cinema. E aí o cara lá do Rapadura Cash, ele resolveu fazer uma campanha para pro filme chegar no Brasil. Só que o cara, ele mora onde? Ele mora no Nordeste. E aí o filme lançou no Brasil, lançou só em São Paulo. Nossa, mano, aí é sacanagem, né, mano? Pois é. Hoje talvez seria diferente. É. Uma coisa que é excelente no filme é o elenco, mano. Acho que o É. elenco todo mundo é perfeito. O Edgar Wright, ele é ótimo em escolher elenco. Não, e detalhe que E a gente tem é Henry Cavill, né? Do filme. Henry Cavill? Não, né? Não, é o. Quase. Gente, não é Henry Cavill, não. É É o outro Brandon escoteiro. Routh, né? Não, é É outro o, escoteiro, ele tá falando. é o Chris Mano. Evans. É É isso, Chris Chris Evans. Evans, pô. Confundi total aqui agora na minha cabeça. É verdade, o filme tem um super-homem e tem um E o Capitão América. Capitão América. Mano, praticamente todos os atores daquele filme, tipo, se tornaram, ou na época já estavam se tornando grandes, né? Porque o filme lançou no mesmo ano, eu acho que lançou o Capitão América. 2010, não foi? Hum, Então, Foi tipo isso. ele ia ficar grande ali naquela época. Tem legal. a Anna Kendrick do Pitch Do Pitch Perfect. Perfect. A Brie Larson, que foi ganhar o Oscar depois, e hoje, infelizmente, é a Capitã Marvel. Mas é uma boa atriz. Mano do céu. E ela tá ótima Ela é uma boa atriz. Ela tá ótima no filme. É uma pessoa chata com talento, é o que descreve melhor. Hollywood, metade de Hollywood você joga nessa Nessa cesta. categoria. Enfim, nem nisso ela é especial. E olha só, a Universal queria que quem interpretasse Scott Pilgrim fosse o Seth Rogen. Véi, o Seth Rogen, ele está em todos os lugares, é inacreditável. Mas Incrível. o diretor, né, ele já tinha o Michael Cera em mente. Sabe quem mais foi considerado pra fazer o Lucas Lee, o personagem do Chris Pratt? Do Chris Pratt, Chris ó, Evans. maluco. Do Chris Evans. Tá vendo? Tá É tudo muito com- Chris, né? É. São muitos crises. Foi considerado o Sebastian Stan, né, o Soldado Invernal, Nossa, e o mano. Robert Pattinson. Caraca. Meu Deus do céu. Auge Crepúsculo, cara. Isso ia ser fantástico se fosse o Blue.
Olha, eu vou dizer uma coisa, uma curiosidade. A atriz que faz a Roxy, a Mae Whitman, ela é famosa na dublagem americana. É verdade. Ela é a voz, por exemplo, da Katara. Olha que interessante. Do Avatar. Ela é muito presente em vários desenhos, assim, ela é a voz original de muitos personagens. Ah, legal. E o amigo gay do Scott, né? O Kieran Culkin, irmão do Macaulay Culkin, né? Isso. Nossa, eu não Ele sabia, tá no mano. Succession agora, né? A série aí, com 1 milhão de Emmys. Eu não sabia que ele era irmão do Macaulay Culkin, não. É, mano, olha pra cara dele. Ele- Você vai assistir de novo, olha pra cara dele, é igual, Pior, velho. mano. Eu tô pensando agora e realmente. É igual mesmo. E uma coisa que é sensacional é a direção e a edição do filme. Todo é uma mistura, assim, muito única de quadrinhos, videogame, na parte visual, né? A narrativa, animação, por isso que minha cabeça explodiu, mano. Eu queria ver muito mais disso. É muito, muito legal. É legal mesmo, cara. A edição desse filme é o que encanta de primeiro, assim, tipo, que do nada começa umas lutas, né? Sim. Primeiro, o filme, o Scott Pilgrim como um todo, ele tem um charme, né? Ele mexe com aquela questão da juventude, quando você é adolescente ali, né? A gente era adolescente, foi feito pra gente, mano, naquela época ali, porque você sonhava, quem nunca sonhou em ter uma banda, quem nunca sonhou em ter um instrumento, que adolescente nunca teve idealizado a pessoa dos sonhos, assim, pra namorar, então, tipo, tudo isso Mano. fez parte do charme do filme, né? Inclusive a parte das lutas, né? Você, mesmo sendo um nerdzão e tal, que gosta de coisas nerds, assim, ser um franguinho, você ser capaz de lutar e se defender e ganhar. Isso também é muito fantasia. Quem nunca Sim. teve e ficou imaginando você lutando pra salvar a garota que você gosta? É a coisa mais clássica da imaginação jovem. Uhum. Uhum. E aí a questão do final do filme, né? Porque o filme, ele tava sendo produzido junto com o final da HQ. Quando o filme começou a ser produzido, não tinha lançado nem o volume 5. São 6 volumes, né? Caraca, mano. Doideira. Uhum. Quando o filme filmaram o final do filme, ele tinha ficado junto com a Knives. Que aí é a versão que você pode achar na internet, né? A versão alternativa, que tem no DVD. Caraca, essa versão que era melhor pra mim, que fazia mais sentido, pô. Sério? Não, Eu fui assistir o anime com isso na cabeça, falando, mano, tipo, e aí depois com o que acontece, eu fico assim, mano, que é isso? Que tá acontecendo? Mas enfim, depois a gente vai chegar lá. Pois é, e aí, depois que já tinha filmado essa cena e tal, aí a HQ tava, né, eles estavam terminando de fazer a HQ, e aí pediram pra ele, né, regravar o final, porque é um final que tanto fica mais conectado com a HQ, quanto eu acho que faz mais sentido, na minha opinião. Uhum. E aí eles foram e refilmaram a cena. Mas aí, esse filme ele lançou, a primeira versão lançou no cinema lá fora. Tipo, lançou lá e tal, no cinema mesmo, de fato. Não, o filme lançou no cinema. E aí, tipo, Não, mas tipo, a versão com o final da Knives. Não, isso não foi, isso foi só pro DVD. Ah, entendi. O filme lançou a versão certinha. A HQ lançou, tipo, uns 3 meses antes do filme. Foi muito... E essa é uma visão do diretor, tipo, no Foi caso, muito essa próximo. primeira versão? Mano, é porque ele não tinha o final, sacou? Ele criou o final. E aí depois o escritor do quadrinho, o Brian Lee Malley, foi lá e mostrou, né? Não, o final vai ser esse, eu queria que mudasse. E até no final das contas, todo mundo preferiu a versão que ficou. Tanto o diretor quanto os atores acharam que fez muito mais sentido a versão final. Interessante. E ainda, eu ainda não assisti, mas eu descobri que tem uma animaçãozinha, um curta, que foi lançado também na mesma época. Scott Pilgrim vs. The Animation. Isso, que conta uma coisa que não falou muito no filme, né, mas que tem na HQ, que é o relacionamento do Scott e da Kim. E chegamos na série agora? Calma, Então tem uma coisinha aguardando antes. muito. Tem uma coisa antes que é o videogame. Ah, sim, foi lançado o jogo, né? Nesse Aham. intermediário aí. Que também lançou na mesma época ali. Um E é o beat'em Beat'em up. Up. Ou Isso. Bridge Who. Ou como é que é? Bridge Who. Bridge Who? É, Bridge Briga de Who. rua? O pessoal chama de Bridge Who aqui no Brasil. De rua. Mano, é um jogo que muito bem avaliado. Só que aí em 2014 ele saiu das lojas digitais por causa da licença, né? E aí foi só, tipo, 2021, mano,
que voltou pras lojas, foi relançado com uma versão com bônus aí da Ubisoft. Ainda não tive chance de jogar, mas com certeza eu vou. Já baixou? Já garantiu? Não garanti. Mas eu vou. Tem que comprar a mídia física dele. Pô. Lançou mídia física dessa vez. Então tem chance ainda, né? Se acabar esse contrato aí de novo. A trilha sonora foi feita pelo Anamanaguchi, que foi a mesma banda que fez a trilha da série que a gente vai falar agora. Ah, boa. Maravilha. Então é isso, mano. Primeiramente a gente viu aquele trailer fantástico, né? Um trailer muito legal, né? Que anunciou a série animada e o Ele é Jonathan teve um mentiroso. treco, né? Não, e o Jonathan teve um treco na hora que ele viu o Nossa. trailer. Eu tive, mano. Mano, Na hora todos que os eu vi o atores trailer, de eu falei, volta, velho. mano, mano, isso é épico, né? E a hora que eu vi o trailer, eu falei, mano, não vai ter jeito, vamos ter que falar no podcast, né, da série, não tem jeito, não importa o que vier. Só que aí, né, fomos todos pegos de surpresa, né? Foi, mano. Esse que. Não, assim, o primeiro episódio eu já tava achando mais ou menos, porque ele tava muito resumido, sacou? Eu tava comparando. Porque, tipo, pô, você não conhece a obra. Você começa a assistir, você tem que ser bem apresentado pros personagens antes de iniciar a trama, certo? Só que o primeiro episódio ele faz um péssimo trabalho de apresentar os personagens. Tipo, ele apresenta bem o Scott, talvez. Então, é isso, é aí que eu quero chegar, é aí que eu quero chegar. Vamos aprofundando aos poucos aí, né? No caso, a minha impressão. O primeiro episódio da série minha parece impressão- o início do filme, né? É exatamente, tipo Sim. assim, você assiste o primeiro episódio, só que é que nem o João tá falando, assim, e que a gente tava comentando em off antes, né, do podcast também. Mano, essa série, ela não funciona pra quem não conhece, tá ligado? Você tem que ter assistido pelo menos o filme, Sim. sabe? Tipo, quem for cair de paraquedas, pô, falaram desse Scott Pilgrim aqui, é um anime assim que viu o trailer e pareceu maneiro que a animação, eu vou ver de qual é. Tipo, a pessoa vai voar muito, tá ligado? Vai voar muito. Sim. E não vai vai. fazer sentido pra ela, porque a proposta principal, né, que a gente vai ver logo mais, explora justamente que você conheça previamente. Né? E que o Jonathan falou assim, tipo, eu tava querendo assistir até com a Ana, pô. Porque ela não assistiu o filme, aí eu tava querendo assistir a série com ela pra ver o que ela ia achar. Só que aí eu acabei desistindo por enquanto, porque ela realmente não ia dar pra ela assistir sem assistir o filme, tá ligado? Tipo, ela ia ficar, tipo, voando. Mano, e aproveitar o que dá pra aproveitar, né? Mas assim, eu acho que pra quem gosta mesmo, né, que nem o Jonathan assim, é um fã de carteirinha, assistir ali o primeiro episódio, dá uma aquecida no coração, tá ligado? Você vê ali, tipo, as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos. É uma animação que, tipo, tem a diferença ali nos traços, mas se assemelha muito ao HQ, né? Ah, Tem o é espírito muito ali, o parecido. espírito tá ali. Não, é HQ animada, velho. É muito. E aí eu fiquei com aquela esperança, né, também de que fosse uma adaptação das HQs mesmo. Ia pegar detalhes que não teve no filme, né? Só que aí, né, de repente, no final do primeiro episódio... E antes de comentar isso, né, eu tava esperando que realmente fosse porque, pô, Scott Pilgrim é um filme maneiro, saca? Tipo, o Jonathan me mostrou, e é um filme que eu gostei. E, assim, é uma coisa que não foi explorada. Lançou o jogo aí, mas não é explorado, tá ligado? Não é uma franquia explorada pra chegar a fazer essa ideia, né? É o que tá sendo muito debatido hoje, né? Que teve muita gente que se decepcionou, né? Porque talvez esperava rever aquilo ali, aquela história que tanto gostava, seja na HQ ou seja no filme. E se decepcionou, né? Porque talvez eu pensei, pô, é uma oportunidade de chegar novos fãs, de chegar uma galera nova que vai ver o anime e vai precisar assim, pô, mas tem um filme também, tem um jogo, vou atrás. Sabe? Tipo, tem HQ também, vou ler HQ agora, porque eu gostei demais do anime que agora eu vou ler, vou me aprofundar. E eu acho que é uma oportunidade perdida em relação a isso, saca? Tipo, não consigo ver, assim, que muitas pessoas Atrai vão novas ver pessoas. atrair novas pessoas para as outras coisas aí da franquia, como filme, HQ ou o jogo, sabe? Eu também acho difícil. Realmente é um negócio bem nichado, né? Aí se você deixar bem claro aqui, né, se você não viu a série ainda, não viu o filme nem nada, né, e não quer tomar spoiler, tá com interesse de se adeitar nessa franquia, agora a gente vai entrar no maior spoiler de todos da série, né? Gente, então, assim,
Assim, vejam com carinho, gente. É muito legal. Mas vejam com interpretação, pelo amor de Deus, tá bom? Por favor. Última coisa para você que tá saindo. Scott e Ramona são pessoas ruins, tá bom? Porque quando a gente era adolescentezinho e viu o filme, era um filme legal do cara que dá porrada nos babacas para ficar com a garota. Mas não. São duas pessoas que deixaram um rastro de destruição atrás deles dos relacionamentos. Dois defraudadores. Defraudadores, tá ligado? Mano. E eles tendo que é lidar com as verdade. consequências disso. A Knives Chow não merece passar pelo inferno que é Scott Pilgrim, tá bom? No final das contas, Ramona e Scott se merecem, porque os dois são horríveis. Mano. Mas a história é sobre você encontrar redenção em um relacionamento mesmo, amadurecer juntos. Mas eles começam ruins. Mas vamos lá, então no final do primeiro episódio, na primeira batalha contra o primeiro ex-namorado, tava tudo ali igual, tava tudo se encaixando. Só que aí a série veio ousada, na sua ousadia, e Scott Pilgrim perde a batalha. Scott Pilgrim morre, né? Oh, Scott meu Pilgrim Deus do céu. morre. Sai essa... Aquele momento que buga todo mundo que tá assistindo, né? Não, e eu, tipo assim, a minha reação quando eu tava assistindo foi engraçado porque fazia muito tempo que eu não tinha assistido o filme, né? Eu só conheço o filme de fato. Então, quando eu vi, eu não fui impactado porque eu pensei assim, mano, eu acho que acontece alguma coisa assim mesmo, o bicho volta, alguma coisa assim. Então, todos os episódios, todos os episódios seguintes que ia vindo, não, agora o bicho vai voltar, agora ele vai voltar e vai continuar. Aí veio o 4, não, agora volta, né? O 5, não, agora ele vai voltar e vai enfrentar os irmãos. Então, tipo assim, eu fiquei toda hora esperando. A gente parecia o Scott esperando a Ramona chegar com a entrega, tá ligado? Exato. É verdade. Eu não pensava que ia ser assim tão ousado como foi. Mas é isso, mano. Como é que você se sentiu, O segundo episódio é inteiro um enterro, mano. Eu fiquei... Mano, o que tá acontecendo? Porque eu achei que no segundo... eu não sabia que eles iam mudar tanto no segundo, aí. Não, eles vão trazer de volta. Igual o Matheus falando, não, ele vai voltar. Aí eu enterro o episódio inteiro. Aí eu, mano, o que tá acontecendo aqui, mano? O que é isso? Aí tem os ex-namorados... Onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? Os ex-namorados que não tinham nem sido apresentados ainda. Eles já começam uma briga de poder, mano. E o primeiro perdedor no filme, né? Na obra original. Vira o líder, né? Ele vira o líder. Eu, mano, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Que é isso, né, mano? E eu sei, assim, só um parênteses, né? Eu sei que na HQ, a batalha contra o último ex-namorado, eu sei que ela é bem mais profunda. Tá ligado? É muito diferente, É muito diferente, tipo assim, o poder que ele tá criando uma parada assim, tipo, de dominação mundial, né? Ele tá criando uma liga de ex-namoradas dele também. Uhum. E porque ele é tão tóxico contra a Ramona e o Scott, né? E, Exatamente. mano, é uma maluquice. Eu inclusive, prefiro o filme. Eu acho que o filme faz mais sentido. Eu acho que o final da HQ, ele tenta filosofar demais e ele se perde um pouco. Interessante. Então, assim, quando aconteceu isso na série, mano, eu fiquei assim, mano, o que tá acontecendo? E aí, tipo assim, eu fui assistir a série, vendo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Porque de onde vocês querem ir? Né? E ficou, já vou falar assim o que eu acho logo, tipo, que ficou essa barriga enorme de 3, 4 episódios, né? Da Ramona indo atrás do Scott, tá ligado? E não só isso, mas assim, entre essa barriga aí, né? Algumas coisas muito interessantes, como o aprofundamento maior assim, nos ex-namorados, né? Tipo assim, tem um peso. Quiseram investir ali um peso maior pra explicar os sentimentos deles e tal, tipo. Eles têm os seus momentos mesmo, interações que eles não tiveram antes, né? A consequência também do Scott não tá ali. Isso são ideias boas, só que ficou, tipo assim, pra mim ficou realmente um pouco enrolado, né? E eles, tipo assim, sem objetivo mesmo, sabe? E aí, quando chegou de fato pra descobrir o que era, mas na frente aí mudou um pouquinho, né? Eu demorei uns 4 episódios pra entender a proposta, né, principal da série, que é a Ramona resolvendo os problemas dela, né, com os ex, né, o que ela fez com os ex. E resolvendo de um jeito diferente, né, não resolvendo na lutinha. Pelo menos a maioria não, né. Sim. Conversando, não tendo que derrotar eles. Então, isso é uma coisa que é muito interessante. O problema é que no meio disso tem tanta
coisa aleatória, piadas aleatórias, e eu tava muito perdido. Mano, eu não sei pra que tá servindo isso. Tipo, tinha muita coisa que pra mim parecia que era pra encher linguiça. Não fazia sentido com nada. Era uma piada aleatória. Mano, o que é isso? Teve todo aquele episódio inteiro, né? Que a piada é boa, só que aí, tipo, por toda essa enrolação que teve antes, acabou se perdendo um pouco, que é a questão lá do filme, né? Do roteiro, que tava Exatamente. pronto e tal. E, tipo assim, a ideia é boa, a piada é interessante, né? Só que por toda essa enrolação, tipo, acabou se perdendo, porque você fica se perguntando, mano, mas aonde que vai chegar isso, saca? Em determinados momentos parecia que a Ramona tava indo atrás, mas por toda essa enrolação parecia às vezes que ela tava sendo jogada de lado um pouco e não era tão importante o que ela tava querendo fazer, saca? Porque a Ramona, ela é aquela pessoa meio esquisita, tipo, que você ora acha que ela quer alguma coisa, mas ela na verdade não quer e tudo, então tu fica assim, tipo, eu fiquei confuso às vezes, assim, pensando, mano, mas por que ela tá querendo fazer isso pelo Scott, tá ligado? E ainda mais que eu tava com aquela parada na lembrança de que ele não ficaria com ela no final, tá ligado? Não ficou com ela no final, só que era o contrário. Saca? Só que era o contrário. Então eu tava com isso na cabeça, eu, mano, mas você não vai ficar com ele no final? Por que você tá fazendo isso? Você nem gosta dele de verdade, tá ligado? Não, Por que você tá fazendo isso, mano? você conhece ele há um dia e você tá indo atrás de descobrir o que aconteceu com Sim. ele. Por que todo esse esforço? Pois é, porque todo esse esforço, mano. E aí, tipo assim, aí quando chega finalmente, né? É, a coisa começa a andar, tipo, ela anda rápido demais. Tipo, porque, tipo assim, em questão de segundos, ela fala assim, gente, você quer saber o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Aí fala o que aconteceu aí tá misturado com a questão lá do roteiro, aí se mostra, novamente volta pro Scott, né? E aí acontece algo bem interessante, né? Então é isso aí. No quinto episódio. Não, são 8, então é no sétimo. No sexto, no final do sexto, o Scott já volta. E aí você, né? O que aconteceu? E Uhum, aí o sétimo episódio inteiro mostra o que aconteceu com o Scott nesse tempo. Que ele foi trazido pro futuro por ele mesmo, do futuro. Por quê? Porque Scott ficou muito tempo casado. Ele casou com a Ramona, ficou muito tempo de boa com ela. E aí um dia eles 15 brigaram. anos. 15 anos, velho. E aí um dia eles brigaram e deram uma separada. E aí Uhum, deram essa separada e o Scott, né, acabou a vida dele. E ele quer voltar, ele quer mudar o passado pra que ele nunca fique com a Ramona, pra ele não passar por todo esse sofrimento de se separar dela. exato. A ideia em si, né? Essa ideia, ela é muito interessante, só que, novamente, né, Uhum. não foi executado da melhor forma, né? E uma coisa, só um parênteses aqui que eu queria abrir, né? Essa questão do Scott em si, porque quando eu assisti o filme, é, tipo assim, fica aquela impressão pra todo mundo, pô, o Scott é aquele nerdzão, o nerdzão mais estereotipado de todos. E quando começa aí os ex-namorados pra cima dele, tipo assim, o bicho não sabe o que fazer, tá ligado? Tipo assim, ele tem a sua valentia ali, seu certo nível de valentia, mas ele fica sem saber o que fazer justamente porque ele é um nerd, tipo, que não sabe brigar, saca? Tipo, é a impressão que passa no filme, só que aqui é o contrário, tipo, ele é o maior lutador de todos os tempos, e isso eu estranho um pouco também. E aí, tipo. E aí isso mistura um pouco com essa questão do Scott do futuro, né? Que a gente vai ver um pouco mais na frente aí. Aí, ao mesmo tempo que eu achei essa ideia interessante, né? O que vem depois me deixa bem puto, né? Que o Scott começa a ver. O Scott, ele, na série, e na HQ também, eu presumo, é que eu acho que ele pega muita personalidade do Scott da HQ assim, ele não é um nerd, tá ligado? Ele é um idiota, saca? Tipo, ele é um Exato, ele idiota. é um idiota. Ele é um Ele é um nerd. idiota. Ele não é um nerd de estudar, né? Ele é um nerd que Isso. gosta de coisinhas, né? Nerd da cultura pop e tal. É, ele Um tem seu gosto ali geek. por. Um geek. Ele Isso. é um Mas geek, ele ele tem é seu como se gosto. fosse. Eu interpreto meio que como se fosse ele na cabeça dele, sacou? Na cabeça dele ele é o melhor lutador, na cabeça dele ele é o cara maneiro, que tem Sim, uma banda irada e tal. Só que na verdade ele é um idiota, ele não faz nada, ele é desempregado, ele mora com um amigo dele que paga tudo pra ele. sim. Pois é, não, eu fiquei com essa questão na cabeça, sim, porque ele realmente é um idiota, mano. E eu não sei se eu gostei muito disso, saca? Tipo, porque quando ele chega no futuro, né, ele começa a fazer o quê? Idiotice, né? E começa, tipo, a ver as coisas, caraca, né? Olha como é que tá as coisas aqui e tal.
E o outro idiota do futuro, né, começa a mostrar as coisas. Ah, isso aqui, essa é a realidade aqui. Você vai ver agora o que que aconteceu e não sei o quê. O que que tá acontecendo lá Uhum. no seu presente e tal. Né? E ele começa a Uhum. falar, ó, aí o eu do futuro dele, que é um pouco mais maduro, né, fala assim, olha, eu fiz isso, né, porque a Ramona machucou a gente e tal, né, e o que ela fez, tipo, foi ela que fez, né, a parada enfim. E aí, tipo, depois que ele tem essa conversa, né, com um certo nível de profundidade, mano, o Scott é idiota um nível tão grande que ele não chega pro eu do futuro. Ele, mas peraí, o que é exatamente que ela fez, tá ligado? Tipo, eu fiquei me imaginando nessa situação, mano, se o meu eu do futuro voltasse pra me falar de alguma coisa, tipo assim, mano, eu ia saber, queria saber o que é exatamente, o que aconteceu, saca? Tipo, então fica muito nas entrelinhas, saca? Tipo, essa coisa por causa da idiotice dele, né? E eu fiquei assim, mano, meu Deus, mano, por quê? E é interessante também o plano dela, né? O plano da Ramona velha. A Ramona do Uhum, futuro, ela, ela faz um roteiro que é basicamente a história original, né? Do quadrinho, do filme, onde ele derrota os ex-namorados. É a história que eles viveram, então ela escreve em forma de roteiro de filme, coloca no passado para que, para que isso meio que vai, vai ser um entrasse na, counter do plano do Scott isso, velho. entrasse na cabeça dela, pra ela ir atrás, pra ela salvar o Scott e eles ficarem juntos e evoluírem juntos, né? Pois é, mas acaba que aí ela mesma, a própria Ramona velha, ela mesma vai lá, pega o Scott e leva ele pro passado de volta, tá ligado? Aí, Isso. tipo assim, ficou meio assim, tipo, mano, mas por que tu fez isso? Só leva ele pro passado de volta. Só que vocês não conversam, sabe? Tipo, você, Ramona Velha, não vira pro Scott e fala assim, olha, foi isso que aconteceu, foi tal coisa que aconteceu, você ficou maluca e em vez de você fazer isso, é só você falar comigo de novo, né? Alguma coisa assim, enfim, conversar de fato, eles não conversem, só deixam as coisas nas entrelinhas, assim, tipo, ah, eu sou a menina cabulosa dos seus sonhos, então é isso, e é isso aí, você tem que ficar junto comigo mesmo, volta lá. Tipo assim, e ele Uhum. aceita, tá ligado? Tipo, Mano, não pra tem você ver aquele nível como, como os dois são os tóxicos, porque eles vão fazer literalmente qualquer coisa, mexer com o tempo e o espaço, né? Se fosse na TVA já tinham sido apagados. Eles vão fazer qualquer coisa, menos falaram com o outro para se resolver. Isso o condiz, para mim é perfeito, condiz totalmente com os dois aí. O Com jeito que os eles agem, personagens fariam não, isso. exato, o jeito que eles agem ali é o jeito que realmente os personagens são. E é por isso que a partir desse episódio eu gostei muito. Uhum. Eu acho que consertou muita coisa que eu não tinha gostado, né, nos primeiros. Claro que ainda tem essa toda a enrolação que a gente comentou, mas fez a série fazer muito mais sentido. E o último episódio é bem legal, porque é a batalha final, né, de todo mundo, que todo mundo evoluiu durante essa história. É Todo só um mundo resumo, né? Assim, aprendeu. que todo mundo, que nem tu falou, todo mundo aprendeu e tudo, e no final ali estão todos os ex-namorados juntos em um evento musical, né? Do primeiro ex-namorado lá cantando e tal. E aí todos estão juntos, né? E aí vem o Scott Pilgrim ainda mais do futuro. Ah, é muito bom. E porque assim, né, só resumindo novamente, o Scott volta, e ele logicamente decide ficar com a Ramon do mesmo jeito, não tá nem aí pro que o eu dele do futuro falou, Isso. simplesmente quer ficar com ela de novo. E aí quando eles vão se beijar, eles estão impedidos por um campo de força lá, tipo refletor de O beijo campo lá. anti-beijo, igual o Evangelion, que tem o campo AT. Lá tem o campo AK, né? Anti-Kiss. É maravilhoso, Anti-Kiss. velho. Pois é. Aí, tipo assim, aí eles ficam loucos, o quê? A gente não pode se beijar? Ai, ficou maluco. Aí vão atrás dos ex-namorados pra ver se é eles que estão fazendo isso, mas não são. E aí, nesse final, eles descobrem que foi o eu mais do futuro, porque como ele volta e decide ficar com ela do mesmo jeito, nada adiantou, né? E ele começa a fazer um treinamento, né? Porque ele vai, o Scott do Ainda Mais do Futuro quer vir agora e quebrar todo mundo na porrada pra Ele acabar cria com um tudo isso de uma vírus, vez. né? Um vírus pra eles não poderem se beijar, pra criar esse campo É, de força entre eles. Pra eles não ficarem juntos. é.
Porque o que simplesmente fez eles se apaixonarem um pelo outro foi o quê? As faíscas que saem quando eles se beijam. Então, é nisso que eles ficaram gamados. Isso que faz a pessoa querer casar uma com a outra, não é? Ou você se apaixonar pelo caráter, você conversar conversas maduras, né? E etc. Não, são as faíscas que saem no beijo. Eles É falam isso. exatamente o tipo de relacionamento que você vê, saindo de uma coisa dessas, né? Tipo assim, literalmente. E E aí aí é isso. E vem a eles batalha derrotam, né? final, né? É, o que acontece, né, no final que, tipo, realmente o Scott do futuro é muito forte, né? E, tipo, vai sair derrotando todo mundo. Só que aí vem simplesmente do nada, né? A A Ramona do Ramona mais futuro. velha ainda. E aí ela fala, faz a revelação, né, do que ela fez. O que que ela fez? Qual foi o erro dela do passado? Ela só falou que ela queria um espaço. E aí ele ficou 10 anos sem falar com ela. Porque o Scott, ele é simplesmente um idiota, mano. É, Tá muito bom ligado? isso. E aí causa tudo isso, causa toda essa história toda da série foi porque a Ramona, depois de 15 anos de casamento, falou que queria espaço. É isso, mano. Aí ela tem uma parada muito louca ali, né? Aí entra na questão psicodélica, que a Ramona do velho se funde com a Ramona atual. E aí elas viram um ser senciente que sabe tudo, né? Sabe de todos os ex-namorados, sabe de tudo do Scott Pilgrim. E ele é É isso aí. derrotado, ele é derrotado. É derrotado. E voltam pro futuro, né? E aí sabe, sei lá, o que acontece no futuro agora, né? Não mostra. E aí simplesmente eles ficam amiguinhos, né? E tem toda uma galerinha ali que tá junto agora, né? Contando com os ex-namorados, uma turminha da Mônica, né? Que tá todo mundo junto ali, amiguinho. Só que é revelado no final que o ex-namorado que era líder antes e que agora recuperou suas coisas do primeiro ex-namorado, tem ainda planos para o futuro, né? Planos maléficos. Basicamente essa é a série, né? E ela dá essa guinada no final, né? Com ideias que são mais interessantes, né? Valia a pena ter perdido mais tempo, talvez, né? Na minha opinião, já dando minha opinião, assim, valia mais a pena ter diminuído ali para tipo um ou dois episódios no máximo, a questão da Ramona ir atrás dele e aí já ser revelado ali, tipo, no quarto episódio no máximo, pra aprofundar nessa questão do relacionamento deles, do futuro. Eles não precisam ter o diálogo mais aprofundos, mas, tipo assim, coloca um confronto ali, sabe, no próprio futuro, tipo, coloca, tipo, de forma mais profunda o Scott do presente, dizendo pro Scott do futuro que ele tem que deixar ele viver e tomar as próprias escolhas e etc. Saca? Tipo, mas teve muito pouco disso que era mais interessante pra mim. Eu mudaria um pouco pra ficar menos maluco. Porque o que me incomoda muito é porque é muito maluco. Tipo, o quadrinho, o filme tem suas maluquices, mas, mano, é muito aleatório. É Tipo, você não aleatório. entende pra onde tá indo, sacou? A maluquice É. tipo, é Monty Python, sei lá. Não, E e é só isso que me funciona pra quem incomodou. conhece mesmo. Isso. Não, não, assim, só falando, né? No final das contas, mesmo nas obras mais malucas, você precisa ter um chão. Você precisa ter um ponto em que você tem algo que aí isso é considerado normal e aceitável e não vai passar disso. Porque se não tem, aí realmente a história não tem mais peso, sabe? Porque se Exato. qualquer coisa, né? Se tudo é possível, nada importa, né? Que nem no filme dos Incríveis, né? O Síndrome falando, se todo mundo é super, ninguém é. Perfeito, perfeito. E aí vem assim, a minha mudança principal, assim, o que eu faria mesmo de fato, né? Esses episódios, essa história ela é interessante, não é de se jogar fora. Mas eu acho que valeria ter feito uma primeira temporada com a história da HQ tipo, até onde o filme vai ali também, saca? Tipo, renasce o Scott Pilgrim novamente, porque, pô, já tem anos, a galera não conhece, o jovem de hoje não é aquele jovem que, tipo, gostou daquele Scott Pilgrim do passado, sabe? Tipo, é a galera velha aí, da gente aí, que igual a gente quer 26 anos pra cima, que conhecia Scott Pilgrim, sabe? Então, assim, é uma história que ela não vai arcar recurso suficiente. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada, se vão investir, mas talvez invistam, porque, sei lá, como que é a relação do autor com a série animada, assim. Mas se ele mesmo vai investir, mas ele não é aquela coisa assim que a série não veio pra cativar.
saca? Tipo, e pra mim eu faria diferente nesse sentido. Eu faria primeiro, cativaria o público, traria a galera nova, e aí contaria numa segunda temporada, por exemplo, essa história maluca aí, e outras, né? E aí poderia explorar muito mais. É, tudo depende da proposta, né? É porque essa obra, do jeito que eles fizeram, realmente só dá pra fazer do jeito que eles fizeram, no sentido de que não dá pra fazer uma temporada seguindo a série, ou seguindo a série em quadrinhos, e depois fazer uma quebrando isso, tipo, recomeçando. Então, Você só pode pegar de surpresa uma vez. isso, então eu gostei, no final das contas, eu gostei da ideia. Eu só realmente acho que alguns momentos ela foi muito mal executada. E quase me perdeu, né? Na verdade, me perdeu por um bom tempo. A maior parte da série me perdeu. Mas tem pontos muito positivos. Querem dar notas pra É série? bom. Primeiro o Fernando, né? Que eu ainda não sei se ele... Acho que ele não conseguiu terminar. É. Então, eu queria perguntar pros ouvintes, quem percebeu que eu não vi essa série aí? Viu só 3 episódios. Eu só vi 3 episódios, gente. E Tudo eu surpresa recebi pra todos ele os aqui. spoilers aqui. Exatamente. Surpresa, twist! O Twist. Fernando do Futuro veio me avisar que, na verdade... Não, eu quero saber o que você tava pensando, Fernando, enquanto você assistia, e o que você tava esperando que fosse virar o final dessa série. Ah, cara, eu abracei a galhofa e curti muito a ideia de uma série mais reflexiva com os próprios personagens, sabe? Eu comecei achando, assim, quando chegou no ponto de que o Scott morreu e a parada toda mudou, eu pensei, então vai ser a série da Ramona crescendo, porque o filme e o quadrinho são mais as histórias do próprio Scott, né? A Ramona é uma personagem importantíssima, tá lá e passa pelo seu próprio arco, mas é a história do Scott, sabe? E aqui seria a história da Ramona nessa reversão de papéis, indo atrás de certa forma de sua própria redenção, assim, trabalhando por ela em vez de ter o homem, né, no patriarcado, mas em vez de ter outra pessoa cuidando disso por ela. Eu pirei muito essa parada, sabe? Agora, de novo, eu não... Vocês mencionaram as pinceladas gerais do que a história chega, mas eu não sei o que tem ali na carne, no meio, assim. Então eu não sei o quanto que eu vou gostar ou não gostar. É Pelo tanto verdade. que eu tinha visto da série, eu dava uns 8,5, saca? Então, Assim, você com vai gostar certeza mais do que a gente interessado, gostou. querendo mais. Eu imagino. Sim. Enfim. Não, e eles são safados, porque olha só, o título da série no inglês é Scott Pilgrim Takes Off. Takes Off pode significar tipo decolar, mas pode significar vazou, né? Foi embora. Exato. Safados. Não, e aí no primeiro episódio, lembra que o Fernando comentou do papo dele com a Ramona? Foi sobre... No filme é sobre Pac-Man. E na série é sobre o Sonic. O que ele fala? Ele fala que na mesma época tinha 2 séries do Sonic que eram completamente diferentes, mas que tinham as mesmas vozes, né? O mesmo cara que fazia a voz do Sonic. E é isso que é essa série. É uma série completamente diferente, com os mesmos atores fazendo as mesmas vozes. Então eles são muito safados, velho. São safados, mano, safados. Agora, uma coisa, né? Essa ideia, essa mudança aí, né? Tipo, ou essa ousadia veio, partiu do autor, partiu do diretor, tu sabe? Tô essa curiosidade agora Partiu do pra mim. autor, porque quando chegaram nele com essa ideia de fazer uma animação, ele não quis, ele falou, não me interessa em contar a mesma história de novo. E aí, conforme esse negócio de animação foi pra frente, ele acabou tendo essa ideia de fazer essa história. Então, foi do autor da HQ. Ele que escreveu, ele que é o roteirista. Entendi. Bom, falando da minha nota, né? Assim, eu vou dar um merecido 7. Eu acho que tá uma boa nota, assim, né? Mesmo todas as fases, assim, eu acho que pra quem conhece, você que estiver ouvindo aí, viu só o filme e depois o HQ, assista, porque vale a pena. Agora você que não conhece realmente, assista o filme que ele é muito bom, assista de coração aberto, né, porque ele tem seu valor, e depois você vê se você assiste a série. É isso aí. Eu acho que vale a pena assistir sim, mas eu vou dar até menos, eu vou dar 6, porque
Teve muita... foi bem equilibrado, o tanto que me irritou e o tanto que depois eu gostei muito, né? Então vou dar um 6. Merecido, merecido. E agora que assim, aí fica, né, de vocês também fazendo isso, mas eu queria trazer uma recomendação, né, também para você que ficou até aqui, para você que por acaso estava interessado aí em ver pessoas falando sobre a série e tudo mais, e chegou até aqui, você ouviu, agora eu vou te dar uma recomendação. Foi inclusive o Jonathan que me deu essa recomendação também. Eu gostei demais e tenho saudade, porque foi uma obra que foi muito, muito boa. E pra mim tem muito essa mesma vibe, assim, é uma animação que ela é adulta, assim, no sentido de que traz muitas reflexões maduras e tem muito essa vibe, assim, tem um pouco dessa questão de futuro, né, do que vai acontecer no futuro, o pessoal, tipo, se preocupar com isso, questão de escolhas, os namoros, amizades e tudo mais, que é Final Space, né? Assista Final Space na Netflix, que você vai ter mais ou menos essa mesma vibe, assim, um pouco de loucura, mas com o pé no chão, tipo, é uma série, assim, é uma animação que acho que eu daria um 9,5, assim, tipo, uma nota bem alta mesmo. Excelente. Principalmente a primeira é a melhor, mas é uma série muito, muito boa. Vocês têm alguma recomendação também que vocês gostariam ou não? Ah, mano, eu vou recomendar o óbvio, né? Que todo mundo conhece. Talvez não todo mundo tenha visto, mas eu acho que todo mundo conhece, que é até referenciado na série, o Evangelion. Eu acho que o Evangelion tem muito a ver. Apesar dele ter um clima bem mais down, ele fala muito sobre esse relacionamento, né? Ele fala principalmente sobre relacionamento. E cara, é minha obra, é meu anime favorito da vida. É isso, eu recomendo. Assista aí a série, tem tudo na Netflix. E se você quiser depois ver os filmes, tem os filmes no Prime, né? Na Amazon, isso. Eu mesmo não vi ainda. Mano, eu acho meu que eu vou pai. ver. Não, peraí. Ah, seu Meu pai. Meu pai, ele viu Evangelion. Cara, ele virou otaku sem eu perceber, tá ligado? Ele começou a me recomendar coisa. Ele viu a Kame ga Kill e me recomendou, tá ligado? Ele viu um bando de anime, e daí ele chegou pra mim perguntando que diabo era o final do Evangelho, saca? Que começou legal com os bichos lá, os monstros gigantes, os robôs gigantes, e daí virou aquela viagem. E ele viu certinho? Ele viu o filme depois? Ele não quis ver o filme, não. Ele não, o Decepcionou. End of Evangelho? Ele não viu o End of Evangelho? Ele não viu, ele não quis. Não, ele precisa ver. Mano, acho que ele vai precisar ver. Olha, eu tentei explicar do melhor jeito que eu podia e ele não gostou. Ele não tava gostando do final. Ele realmente não curtiu. Caraca. Tá Eu vou bom. dar uma olhada também, mano, pra ver se eu vou curtir. É o seguinte, prepara uma tarde, pelo menos. Prepara uma tarde. Assim, né? Você tem aquela depressão saudável, assim. Isso. Ah, sim. Mas então é isso, né, pessoal? Falamos então sobre a franquia Scott Pilgrim, aprofundamos em Scott Pilgrim. Você agora é PhD em Scott Pilgrim, você que ouviu esse podcast ou você viu aqui no YouTube. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Não, isso realmente parece uma piada que aconteceria em Scott Pilgrim, cara. Do jeito que é consistente, tá ligado? Porque o Jonta começa a falar e some. Eu não ouvi nada do que você acabou de dizer, irmão. Peraí, vou falar de novo, porque o Matheus precisa ouvir, né?